Luma Eupídio, cantora gospel e missionária, relatou um impressionante testemunho de livramento de um atentado contra sua vida e do seu esposo, Igor Siracusa. Em viagem missionária em um país tomado por terroristas, Luma e Igor detalharam a viagem e o livramento de Deus. Então, essa foi a cidade mais perigosa que a gente foi, que mais tinha mesmo morte de cristãos. Mas, em resumo, como a gente recebeu os missionários, né, falando que até hoje eu acho que eram anjos, essas duas pessoas. Porque a gente assim, nunca mais viu essas pessoas. Nunca viu, nem antes nem depois. Não quero dizer, como eles nossa, sabem. era certeza um anjo, mas... A cantora e seu marido passaram 3 meses em um país fechado para os cristãos e o Evangelho de Deus, pregando entre outra religião. Luma Eupídio ficou offline de suas redes sociais e seus seguidores não entenderam muito bem o que aconteceu, mas agora, de volta às redes sociais, a cantora revelou que eles estavam em um país africano, em uma viagem missionária em um lugar onde o evangelho é perseguido. Look at the humbleness of Paul. O Espírito Santo estava levantando ele. The Holy Spirit was raising him up. Estava expondo, a liderança, a autoridade espiritual que ele tinha construído. Was exposing the authority and spiritual that he was building. Isso foi construído por anos no secreto, a gente vai ver. And it was built by years in the secret place. We're going to see it. Mas quanto mais o Espírito Santo cresce nele, but the more the Holy Spirit is growing inside him, é aí que ele diminui. It's when he got smaller. A cantora gospel Luma Eupídio e seu marido Igor Siracusa também surpreenderam e anunciaram que estão grávidos. A cantora afirmou que está se sentindo muito bem em sua nova fase. Antes de contar o seu testemunho, Luma também relatou que quase foi trocada por camelos. Ah, é, gente, olha, eu dei de presente o Dia dos Pais. Primeiro Dia dos Pais. Cara, tá um pouco orgulhoso, né, viu, com a camiseta. Deixa eu mostrar minha barriga, então. Não dá dando pra ver. Mas tá grande aqui, ó. Ó, gravidíssima. É isso tá aí. chutando tudo, 22 semanas. Pessoal, só contar uma coisa aqui. E aí um cara veio gritando atrás, oferecendo camelos em troca. Queriam trocar a Luma por camelo. A gente tava num país que as pessoas trocam camelos por mulheres, literalmente. Independente da idade, a partir de 10 anos a menina já pode casar. E tem muitos da família, os pais, que vendem literalmente as suas filhas para casar com homens, cara, de 60 anos, independente da idade. O casal trouxe um testemunho impactante sobre o livramento de uma emboscada, onde alguns homens pretendiam tirar a vida dos dois. Igor, que é da liderança do movimento Dunamis, revelou que eles passaram 3 meses em um país africano, pregando o evangelho em um lugar na qual os cristãos são perseguidos. E aí a gente estava numa cidade e a gente acordou e essa cidade ela ficava fronteira com um país que é extremamente perseguido. E aí na mesa a gente estava todos os missionários lá e a gente começou a ter palavras de conhecimento. Então eu lembro que Deus falou para mim o nome Mary, e deu o nome para outras 2 pessoas, também o mesmo nome. E aí depois outra pessoa falou, viu uma porta azul de eu lembro uma visão que eu tive, que você não lembrou. Qual que foi a sua? Nesse momento que a gente estava orando e cada um pedindo uma palavra de conhecimento, a visão que eu tive foi de 4 criancinhas brincando. 4 crianças pequenas brincando e perto tinha muito lixo, tipo um lugar com muito lixo, assim. E nisso a Luma, quando ela estava andando pra onde ela foi, ela começou a ver o lugar que era muito parecido com o que ela tinha visto na visão quando a gente tinha orado de manhã. E aí nisso ela começou a entrar nesse beco junto com essa outra missionária e também esse senhor. E ela chegou num lugar que ela viu, ela conheceu uma menina. E elas começaram a conversar, ficaram amigas e tal. E nisso a menina falou assim, você não quer ir orar lá na minha casa?
E aí a Luma, super inocente, falou, vamos lá orar então. Aí elas foram lá os três, eles começaram a andar e quando ela chegou na casa da menina, era uma porta azul, igual o que a gente tinha visto na palavra de conhecimento de manhã. Mas aí, quando ela entrou na casa, ela viu que a mãe chamava Mary. E a filha dessa menina que ela conheceu também chamava Mary. Então a gente tinha, os nomes que a gente tinha visto também estavam fazendo sentido dentro dessa casa. E a Luma começou a orar pela menina, orar pela mãe, pelas filhas. Porque eu tinha falado, quando ela perguntou o que meu marido fazia, né, da vida, eu falei que ele era um fazendeiro. Porque a gente morava na Dunamis Farm, né, o Igor administrava a Dunamis Farm. E, como eu falei, a gente não podia falar que a gente era cristão, que ele pregava a palavra, que eu louvava, nada disso, né? A gente tava lá infiltrado como se fosse igual a eles para poder pregar Jesus para eles. Então, eu falei só que ele cuidava de uma fazenda. Então, ela falou, ele é fazendeiro? Eu falei, E realmente né? Ele cuidava da farm. E aí, o marido dela chegou em casa e falou, eu trabalho numa fazenda também. Chama o seu marido para amanhã a gente ir visitar o meu trabalho, né? Eu planto batata doce e tomate. E aí a gente falou, cara, que excelente oportunidade da gente pregar o evangelho, a gente entrar para poder falar de Jesus e tudo mais. E quando a gente estava combinando o que a gente ia fazer no dia seguinte, então a ideia era ir visitar essa fazenda. Quando a gente estava combinando, decidindo, então a gente vai lá amanhã, sobe 2 missionários, que era uma escada assim, que a gente estava no 2º andar de uma igreja católica que tinha abrigado a gente. Eles sobem e a gente, quem são essas pessoas, né? A gente nunca tinha visto na vida. E aí esses 2 missionários chegaram e falaram assim, cara, a gente queria conhecer vocês e tal, não sei nem como é que eles ficaram sabendo da gente. E porque a gente tava, tipo assim, ninguém sabia onde a gente tava. E aí, quando eles subiram, eles falaram assim, o que vocês estão fazendo e tal. A gente começou a contar e a gente falou, e amanhã a gente vai ter uma ótima oportunidade de a gente ir pra essa fazenda. Aí um olhou pro outro e falou assim, fazenda? Tipo assim, tem uma fazenda, tal. A gente contou toda a história. Aí ele falou, cara, vocês não... Aqui não tem fazenda. Não, fazenda de batata. Eu falei assim, não tem fazenda de batata aqui. Como não? Eles convidaram a gente pra ir lá. Não tem fazenda de batata. E provavelmente ele deve estar te convidando lá e deve ser uma emboscada. E a gente assim, cara, como assim uma emboscada? O que tá acontecendo? Na hora a gente começou a entender. Deus literalmente mandou esses 2 missionários, foram enviados de Deus para poder dar um alerta pra gente. E quando a gente saiu dessa reunião que a gente estava fazendo, a gente recebeu uma ligação, na verdade era uma mensagem no WhatsApp, e era uma pessoa orando por nós, uma das intercessoras. Quando ela orou por nós, Deus acordou ela de madrugada, era 4 da manhã aqui no Brasil, e ela acordou tendo uma visão sobre nós, e Deus falou para ela orar pela nossa segurança. E enquanto isso, era 4 da manhã aqui, mas lá onde nós estávamos era 1 da tarde, que era exatamente o horário em que eu estava na casa dessa família muçulmana, sendo convidada para ir para essa fazenda. Enquanto isso, no mesmo horário, Deus acordou essa mulher aqui, que no fuso daqui era 4 da manhã, nossa intercessora. E aí, ela acordou e a visão que ela teve era uma mesa assim de reunião, cheia de homens vestidos de branco, com uma roupa de muçulmano mesmo, sabe? Cobrindo a cabeça e tudo. E fazendo planos contra a nossa vida. Que estavam planejando nos matar. Contra a nossa vida, que eu digo, pra tirar a nossa vida. Porque a gente tava nessa cidade mais perigosa que a gente foi, em que tinha muito ataque terrorista, como a gente falou, matam os cristãos mesmo. E essa cidade é cheia de infiltrados muçulmanos. Mas cristãos. Em resumo, como a gente recebeu os missionários, né, falando que até hoje eu acho que eram anjos, essas 2 pessoas. Porque a gente nunca mais viu essas pessoas. Nunca viu, nem antes nem depois. Não a gente quero não dizer, sabe como tipo eles assim, sabem. nossa, era certeza um anjo. Mas, Sim. tipo, independente se era anjo ou se não era, eram anjos foram enviados de Deus. por Deus. Porque anjo significa mensageiro, né? Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus nos avisa que quem ama Jesus será perseguido por causa da sua fé.
Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós, mas em Jesus podemos suportar e superar toda essa perseguição. Mas você não precisa temer, você não precisa ter medo da perseguição, pois Deus sempre estará conosco. E entenda que aqueles que nos perseguem não sabem o que fazem. É como se estivessem com uma venda nos olhos e não enxergassem que Cristo é o único caminho. Mas assim como o apóstolo Paulo, que se converteu ao Evangelho após seguir a Cristo, também passou a ser perseguido. Portanto, devemos amar nossos perseguidores e orar pela sua salvação. Não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo. Do que adianta ver as riquezas deste mundo?